Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos à nossa última live, Julho das Pretas. Nós fizemos desde o dia 25 um ciclo de debate, de conversa, para falar sobre a experiência de mulheres negras, experiências, vivências, para a gente discutir também sobre a realidade das mulheres negras no Brasil, os desafios, os avanços. Lembrando que dia 25 de julho é comemorado internacionalmente o Dia da Mulher Negra, latino-americana e caribenha, e agradecer imensamente ao Comafro, que é o Conselho Municipal Afro de Dourados, que está contribuindo para que a gente pudesse ter esse debate juntamente com a Secretaria de Relações Raciais. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre religiosidade, e nós temos duas convidadas muito especiais, e eu estou muito feliz em recebê-las. A Nayara, Nay, que além de minha amiga pessoal, também é parceira do Comafro, nossa vice-presidente. Muito obrigada pela sua presença, Nay. E a Thalita Rolim, que também já foi minha colega de conselho, já foi minha professora, parceira aí há um tempo na Secretaria de Assistência Social. Então é um prazer ouvi-las e dividir também esse último debate juntamente com vocês. Eu gostaria que vocês se apresentassem, então a gente pode começar com a Thalita, seguido da Nayara, falando um pouquinho sobre o que vocês, com que vocês trabalham na assistência social, sobre a religiosidade também, né? Falar qual que é a religião que vocês seguem e a importância desse debate hoje. Olá, pessoal, boa noite. Para mim é uma alegria estar aqui, né, nesse momento. Meu nome é Thalita Rolim, sou assistente social desde 2008 e sempre atuei na área da política de assistência social e na política de saúde. Dentro da política de assistência, eu já atuei em CRAS, na casa da acolhida, trabalhando com pessoas em situação de rua, e hoje eu estou concursada e atuo como assistente social de serviço família acolhedora. E há muito tempo já fui militante da área da política de juventude, né? Já fui conselheira de juventude, já fui gestora em 2009 da política de juventude. Então, assim, a militância sempre esteve comigo. E agora, nesses últimos 12 anos, eu tenho estado na frente mais da questão da vida sem drogas, né? E aí a gente faz parte do COMAD, que é o Conselho Municipal de Política sobre Drogas. Eu represento a assistência social no COMAD e também atuo diretamente, né, contribuindo com a comunidade terapêutica Novo Olhar, que é do Pastor Cido. Então, a gente está sempre envolvido em diversas frentes, né? Atuo também na área das artes, em Dourados, né, na área da dança. E é assim, a gente vai fazendo, vai se colocando, né? E esse debate, para mim, hoje foi assim, hoje eu fiquei o dia inteiro refletindo tantas coisas, né? Como que resumir em tão pouco tempo, quantas coisas que a gente pode falar, mas eu tentei resumir aqui algumas coisas para que a gente possa sair dessa live refletindo um pouco mais. Muito obrigada e parabéns para o Comafro. Eu já fui representante das SEMAS no Comafro também, e é isso, é importantíssimo o momento, né, esse lugar da fala que a gente tem hoje, assim, a gente tem que aproveitar. Obrigada. Obrigada, bem-vinda. Nay? Mucuyu, né, saudações de axé a todos e todas, religiosas e não religiosos, né, que nos acompanham nesse momento. Dizer que é um imenso prazer estar ao lado de pessoas, de mulheres maravilhosas, né, no qual eu me identifico muito, e pessoas que me influenciaram positivamente, né, na luta. Dizer que eu estou extremamente feliz, né, com o resultado que nós viemos alcançando na organização dessas lives, já está deixando um gostinho de quero mais. Na verdade, é bem melhor estar nos bastidores do que estar aqui na frente. Confesso que fico um pouco ansiosa, um pouco nervosa, né, mas seguimos. Bom, eu sou Nayara Fonteles, né, religiosamente falando, eu sou a Makota Oyalabaosi. Eu sou nascida e criada em comunidade de terreiro,
né, mais precisamente na comunidade Leaxé, Angola, Mejemulebaunã, que está situada há mais de 25 anos aqui na cidade de Dourados. Sou também assessora da SEMAS, da Secretaria Municipal de Assistência Social, no que se refere às políticas de promoção da igualdade racial, vice-presidente do Comafro, né, que é uma honra para mim. Esse conselho é muito motivador, muito importante para a minha história de vida. O conselho tem um papel fundamental na Nayara hoje, né, na Nayara da infância e na Nayara hoje. Sou acadêmica da UEMS, que me influenciou bastante também. A militância influenciou os estudos, né? A gente está presente também nos espaços de produção de conhecimento. Então, e sobretudo eu atuo também, né, nas ações que visam a defesa dos direitos dos povos de terreiro. Isso desde da minha infância, desde o meu nascimento, desde que eu me percebo o quanto a sociedade ainda tem muita discriminação, tem muito racismo contra as religiões de matriz africana. Então, que tenhamos uma ótima noite, repletas de conhecimentos e reflexões, e muito obrigada. Ótimo, vou aproveitar aqui também me apresentar. Eu sou a Daniele Ferreira, faço parte do Comafro, com o Conselho Municipal Afro de Dourados. Também eu represento no Comafro a instituição que eu sou fundadora, a Flor da Pele, Rede de Relações Institucionais de Saúde Mental, e sou escritora, autora do livro Reino Perdido de Odara. Então, gostaria de começar essa live já convidando a quem está nos escutando para conhecer, participar do Comafro. Os conselhos, eles são instituições que fazem parte, constroem a nossa democracia, que geram a participação popular para a gente avançar enquanto direito, a gente avançar nas nossas conquistas. Então, é muito importante a participação da sociedade nos conselhos municipais, e que muitas das vezes a gente não conhece, não sabe como participar, como integrar. Então, eu gostaria de, já aqui no começo, falar que o Comafro está de portas abertas para a sociedade que quer entender, quer conhecer melhor sobre o nosso trabalho. Inclusive, essa live que está sendo feita é uma iniciativa organizada pelo Comafro, então é muito importante cada dia mais termos pessoas construindo junto conosco essa história. E nessa live, assim como as outras, nós estamos sorteando vários prêmios. Então, os prêmios de hoje é um creme corporal que está sendo sorteado e oferecido pela Carol Defende, consultora da Natura. Um penteado de tranças afros da MBN Tranças. Um voucher de avaliação ortodôntica mais profilaxia do Instituto Márcia Pasquarelli, uma estatueta africana da artesã Juscelene Duarte, um spray bucal glister da Cláudia Assunção, representante da Hawaii. Eu não sei falar os nomes, que é meio estranho. Isso, isso. Um desenho artístico do oferecimento do Leaxé Angola, 2 kits acessórios, uma pulseira mais brinco, assessoria de promoção da igualdade racial e um desenho artístico do Tom Kill. Não colocou aqui, mas também tem um livro O Reino Perdido de Odara, de Daniele Ferreira. E esses são os prêmios da nossa última live. E quem que vai concorrer? Quem estiver assistindo a nossa live e comentar nos comentários o nome completo. Então, não pode ser só o primeiro nome, tem que ser o nome completo. E no final do nosso debate, a gente vai fazer o sorteio. Muitos prêmios bons. Então, aproveitem, participem. Muito obrigada a todo mundo que está entrando. E vamos começar, então, com a nossa conversa. Nay, Thalita, quando a gente fala do Brasil, há um discurso que nos atravessa, que política, futebol e religião não se discute. Então, a gente já ouviu isso em algum momento da nossa vida, em algum espaço, a gente já ouviu isso. Olha, política, religião, futebol não se discute, cada um tem o seu e vida que segue.
Porém, essa ideia, ela fez com que muitas pessoas elas se afastassem desses debates, e hoje é um movimento para desconstruir essa ideia, porque isso gerou muito preconceito, gerou muita separação, gerou muitos conflitos, essa ideia. Então, nós podemos dizer que a fé, ela também é um ato político? E por que é tão necessário e importante que se defenda o Estado laico? A Thalita pode começar e depois a gente passa para a Nay. Então, eu acho super interessante, né, esse primeiro pensamento de colocar, assim, tem situações que eu não mexo, né, tem assuntos que eu não falo, que eu não discuto. E se você for pensar, hoje em dia, não é só esses 3 assuntos, tem muitos outros que as pessoas estão muito fechadas, elas não estão abertas para discussão. Por quê? Porque entende-se que discutir é brigar. E, na verdade, discutir é refletir sobre um determinado assunto, ao ponto que eu sei qual é a minha opinião, e eu preciso expressar essa opinião, e eu preciso também ter um momento de ouvir o outro. E o que acontece? Nessa correria do dia a dia, as pessoas estão com pouca disposição de ouvir as outras pessoas e entender o que faz sentido para ela. Então, eu acabo pensando que a tendência das pessoas, elas não conseguem perceber que a discussão é um momento de crescimento. Um conflito, né? Um conflito, você discutir ideias, é um momento de alinhar objetivos, visão, propósito, e também de você ouvir a pessoa que discorda de você. Então, quando você percebe que tem pessoas que não estão abertas para a discussão no âmbito, não do convencimento, porque às vezes as pessoas elas querem conversar com a gente, convencendo. Se no meio da conversa não te convence, aí já vem para ofensa, para agressão, e aí acaba da forma que a gente percebe, né, em grandes momentos aí em clubes de futebol ou em campos de futebol, brigas por causa de jogos, ou pessoas, né, hoje um dia é um falando, um dia é um contra fulano, no outro dia é um movimento a favor, e quando estão os dois juntos, não dão, assim, não chegam a lugar nenhum. Então, eu vejo isso uma dificuldade muito grande hoje das pessoas entenderem a importância do discordar, e ver o belo até, né, o belo do discordar, o belo de você conviver com o diferente. Então, eu percebo muito isso, e aí eu quero trazer, quando você fala assim, que isso faz com que muitas pessoas se distanciam da discussão, e realmente é isso, às vezes você começa a conversar com algumas pessoas, elas falam, olha, nem me fala sobre isso, porque eu nem gosto, e elas começam, então, a manifestar uma alienação. O que seria isso? Ser alienado é estar distante, né? É não se sentir pertencente a isso, como se o ato de falar de política é a cada 4 anos, quando eu vou lá votar, e na verdade a gente faz política em todo o tempo. Tem um pastor dos Estados Unidos muito conhecido, né, que veio a falecer, assassinado, que é o Martin Luther King, né? Ele foi assassinado e ele tinha um discurso de não violência. E ele falava assim, o que me preocupa não é o grito dos corruptos, e nem dos violentos, nem dos desonestos, nem dos sem caráter, e nem dos sem éticas. O que me preocupa é o silêncio dos bons. E essa frase me impacta muito, porque nós que nos julgamos ser cidadãos do bem, a gente muitas vezes não se posiciona. E o se posicionar é um ato de fazer política. E o ato de você manifestar a sua fé, dizer claramente, né, qual é a sua religião, ou o que você crê, o que você segue, e ser coerente com isso, é um ato político. Então, assim, eu preciso defender a minha fé. E qual é ela? Eu sou coerente com ela, com aquilo que eu creio, com aquilo que eu faço, né? Então, assim, quando a gente se manifesta de forma coerente, a gente não precisa convencer ninguém que a minha verdade é a verdade absoluta, porque a gente acredita que as pessoas, elas não precisam ser convencidas
porque cada um de nós sabe aquilo que faz sentido. E aí a gente acaba não se distanciando de pessoas, que às vezes são pessoas até maravilhosas, por discordar de opiniões, né? E aí, quando a gente começa, então, a ter esse discurso, se você não concorda comigo e aí eu me afasto de você, a gente acaba criando, às vezes, inimizades e tantas outras coisas. E não seria isso o propósito da religião, porque a religião, ela vem para nos religar, né? Religar a Deus, religar ao próximo. Quando a gente vê na Bíblia que o maior mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos, esse mandamento, ele se resume à Bíblia como um todo, de que se eu amo a Deus, como eu digo que eu não amo o meu irmão? Como eu digo que eu não amo as pessoas, eu não respeito as pessoas, e aí eu falo que eu amo a Deus? Então, não tem coerência, né, nesse discurso, no caso, nós que somos cristãos, e que o cristão, ele defende a mensagem de Cristo, e a mensagem de Cristo, quem conhece ele, até como pessoas que não, possam não acreditar, mas conhecem as histórias, ele era super acolhedor. Aonde ele passava, ele não julgava, porque ele falava, eu não vim para julgar, mas vim para ser julgado. E aí, quando a gente fala, né, quando você coloca ali, então, sim, né, podemos ver a religião ou a fé defender como um ato político? Eu acredito que sim, porque a gente tem que entender que é um processo de decisão. E a outra pessoa que não quer ter fé, como no caso o ateu, ele está decidindo. É um ato político também de decidir não ter fé, não acreditar num ser superior. E essa questão do Estado laico, eu acho super positivo. Por quê? Porque o que significa Estado laico? Prevê uma neutralidade em matéria confessional. Ele não adota, o Estado, ele não deve, né, adotar nenhuma religião específica, e isso é maravilhoso. Porque se eu sou cristã evangélica, aí eu estou na frente, igual eu estou há 12 anos trabalhando na política de assistência, e aí eu vou lá e coloco que a religião evangélica é a única e é a verdadeira, eu estou desfazendo das outras. Então, o Estado, ele não pode escolher uma religião, mas sim dar liberdade às pessoas a terem a sua religião. Então, eu acho isso interessantíssimo. Falar que o Estado é laico não significa falar que o Estado em si é ateu, mas ele dá liberdade para que as pessoas se manifestem. Agora entra como quem está no poder, às vezes, confunde, porque aí, se ele tem uma religião, ele acaba tendenciando as outras pessoas que estão ouvindo ou sendo conduzido por essa pessoa a acreditar que aquela é a única, né? Então, assim, e aí a gente percebe que cada um tem a sua verdade, que nós precisamos ser coerentes com a nossa verdade, não desrespeitando a verdade do outro. Seria isso, né, assim, o que eu penso no meu olhar, e quando eu vejo a história de Jesus, a trajetória de Jesus, ele em nenhum momento obrigava ninguém, até os religiosos da época, ele não obrigava, muito menos ofendia para que eles seguissem a Jesus. Jesus só falava da mensagem dele, né? Ele vivia sempre manifestando a mensagem dele, ao ponto de quem quisesse acreditar, acreditasse, como quem crucificou Jesus foi os próprios religiosos, né? Então, aí a gente percebe, assim, que tá tudo certo se as pessoas não querem acreditar também, mas é muito importante a gente defender a nossa fé, que isso, então, é um ato político, né? Seria sim, essa, ótimo, né, a reflexão. Ótimo, obrigada, Thalita. Nayara? É interessante mesmo essa reflexão, e eu me lembrei da minha redação no Enem de 2016, né, onde tinha um tema da questão da intolerância religiosa, que foi justamente o Enem que me permitiu entrar na universidade. E aí eu usei justamente essa frase para defender que esse dito popular já é ultrapassado, né? Que não dá para a gente pensar numa forma de discussão, exatamente da forma que a Thalita colocou, uma forma de discussão violenta, né? A gente precisa evoluir
no sentido de discutir as questões da diferença, a gente pensar e defender que existe as multiplicidades no nosso país, né, sobretudo religiosa, política, de futebol, enfim, e que dá sim para a gente defender o nosso ponto de vista, sem que para isso a gente violente o outro, né? E aí eu fiquei pensando na hora, a primeira coisa que me veio na cabeça foi esse Enem, né? E aí eu fiquei pensando também da questão do ato político, que eu já me descubro enquanto ato político, uma religiosa que precisa, que percebe essa questão da importância desse ato político, já na minha infância, né? Eu tive o privilégio de ser criada dentro de uma comunidade de terreiro, por um casal homoafetivo, e essa oportunidade me fez com que eu tivesse contato desde a minha infância, né, com um modo inclusivo e acolhedor de cuidar do ser humano que o terreiro tem. E, a partir daí, quando eu tenho contato, o primeiro contato na escola, né, com a sociedade, e aí a gente percebe uma forma escancarada, no caso, né, de racismo mesmo, vamos dizer. Uma menina negra que é criada por um casal homoafetivo e candomblessista. Então, as violências com que eu me deparei naquele cenário foi extremamente forte, né? Mas, sobretudo, eu tive um apoio, uma influência ancestral para que não permitisse calada, né? Que não me silenciasse com aquelas situações que estavam sendo posta naquele ambiente. E aí eu começo a contestar. Eu falo assim, eu nasci, sou criada, tenho conhecimento, aprendizado, eu sei a forma inclusiva com que o terreiro trata as pessoas, então não dá para me silenciar diante disso, né? Porque isso tudo é um pensamento errôneo, é uma coisa totalmente que não dá para admitir, porque de fato não é isso. As pessoas não conhecem e reproduzem algo que secular ali, que foi posto, né, contra as religiões de matriz africana, e vão reproduzindo, sem sequer ter um conhecimento mínimo do que acontece ali de fato. E aí eu me percebo quanto política nesse momento, mas eu já me percebo agora, né, que ali desde a minha infância eu já a política, né, essa questão de se posicionar já toca em mim muito cedo, né. E isso eu agradeço, com certeza é uma manifestação ancestral, já que a gente está falando de religiosidade. Eu não vou dizer que isso é uma coisa que surgiu espontânea, foi um chamado, vamos dizer assim, né, ancestral para sair em defesa mesmo dessas religiões. Porque o modo deturpado que a sociedade se refere às religiões de matriz africana é inaceitável, né? É uma coisa muito escancarada. A gente fala do racismo velado, do racismo estrutural, mas quando a gente fala de religiosidade afro, é uma coisa extremamente escancarada. Não dá para a gente falar que é uma coisa velada, né? A gente sabe que é o tempo todo, e é em todos os ambientes que a gente for e a gente se manifestar enquanto candomblessista, umbandista, enfim, nós vamos ser atacada, seja por violências verbais, violências físicas, violências excludentes, né, crimes extremamente terríveis, né. E aí, eu penso também no terreiro como um instrumento que promove, sim, essas políticas, né, e eu me percebo que os terreiros, sua forma organizacional, ele promove saúde para as pessoas que vão procurar o terreiro em busca de saúde, né, então, ele está ali promovendo essas políticas públicas também, que é uma política de Estado, mas também que ele tem essa colaboração social gigantesca. Os terreiros promove educação, né, para jovens e adultos, para os membros que estão ali. A questão de acolhimento de pessoas, sobretudo mulheres, que passam pela questão da violação dos seus direitos,
Os terreiros também ali faz fortemente esses acolhimentos. É um espaço onde os mais velhos são essenciais e primordiais. A gente fala que não mais nem menos, né? Mas com lugar de preponderância de importância, os mais velhos são extremamente essenciais para nossa associação, para nossa sociedade, para nossa organização. Então, tudo isso me faz refletir, né, e contestar se de fato nós temos um Estado laico, né? Que eu não acredito que o Estado seja laico de fato, no sentido em que ele não consegue atingir essa imparcialidade que ele precisa, ele não defende toda a pluralidade religiosa que existe no nosso território brasileiro, né? Então, eu falo que o Estado deveria ser laico, né? É uma proposta muito bacana, é importante, interessante, que precisa, sim, ser efetivado, porque a gente sabe, né? Nós que estamos ali somos a minoria, né? Estatisticamente falando, de religiões de matriz africana, só que a gente lidera os rankings de violência, né? De denúncias. Então, é até que contraditório esses números, né? Mas é isso que acontece. Então, eu falo que o Brasil é laico na lei, né? Mas no exercício da efetividade da democracia de direito, a gente vê que não acontece isso, né? Então, eu acredito que a importância de se defender o Estado laico é também de se defender a democracia, né? Onde o Estado precisa, sim, atender à especificidade de todas as religiões, né? Não que ele deve se calar quando ele vê que o número com que uma religião ou outra religião está sendo excluída, está sendo violentada, esse silêncio, eu não acredito que possa nos ajudar, né? E, sobretudo, eu acho que o Estado, mas quando eu digo Estado, eu digo gestores também, né? Os funcionários que estão a serviço do Estado, que eles possam se conscientizar que as políticas não são apenas para as maiorias, né? Que as políticas são para todos. Então, quando a gente pensa que a política é para todos, a gente precisa se conscientizar que ali na política para todos tem as minorias que mesmo sendo minoria, contribui e muito para o Estado, que é de fundamental importância para a sociedade. E ainda a gente está no momento básico, né, um momento de ensinar o beabá, né, para essas estruturas, porque eles não nos reconhecem como religião. Então, eu acho, quando eu falo em Estado laico, eu falo no sentido que ele deveria ser laico, apontando esses aspectos, né, que o Estado sequer reconhece todas as religiões que existem aqui no nosso território como religião. Então, eu acho que o Estado, ele precisa se conscientizar dessa importância que ele tem no sentido de não prevalecer uma religião em detrimento de outra. Sim, ótimo. E é muito, muito importante o que vocês falaram. Eu gostaria também de retomar dois pontos. O primeiro é sobre a importância do Estado laico, que o Estado laico ele faz parte do processo democrático garantido constitucionalmente. E a gente tem que ter um compromisso em zelar pelo que é constitucional, porque é o que nos defende, nos garante enquanto democracia. E permitir algumas arbitrariedades ir contra os nossos próprios direitos enquanto cidadão e no avanço mesmo do país. Então, porque muitas das vezes pode parecer que está sendo uma coisa que nos beneficia, já que o governo atual, quando eu falo governo atual, não estou falando desse governo, mas falando de modo geral, quando assim um governo atual ele está
ali ligado na mesma fé que eu exerço, então aí começa a ter arbitrariedade. Se eu falar, ok, tá me beneficiando, na verdade, isso é uma falácia, porque governos são temporários, governos mudam, mas a Constituição, ela permanece. Então, se hoje eu aceitar arbitrariedades e aceitar que o Estado ele não tenha esse comprometimento com a laicidade, porque de alguma forma eu me identifico com a religião que está sendo beneficiada, no próximo governo pode ser uma outra religião onde eu não me veja, eu não me identifique, e aí eu vou sofrer as arbitrariedades, eu vou sofrer as violências cometidas. Então, garantir o Estado laico é garantir, como colocou a Nayara, a democracia e a liberdade de expressão. Então, independente de qual seja a nossa religião, independente de qual seja a nossa fé, justamente por ela ser um ato político, é que eu tenho que permitir que o outro a exerça também, que o outro a faça também da mesma forma, porque isso é viver em sociedade. E quando a Nay colocou sobre a questão da vivência dela, de criança no terreiro e tudo mais, eu lembrei também uma memória afetiva minha que eu tenho com a minha religião. Então, nasci, me criei na igreja, participei ativamente da igreja até os meus 22 anos, igreja evangélica, Assembleia de Deus. E eu lembro que a igreja, ela me salvou dos impactos, principalmente do racismo que eu sofria na escola. Que na escola eu era uma criança extremamente silenciada, eu era uma criança que passava por violências, assim, gigantescas, e o que me fazia com que eu me sentisse pertencente a um espaço era justamente na igreja. Porque na igreja eu lia a Bíblia, na igreja eu falava no microfone, orava, participava do que estava acontecendo ali em comunidade. Então, me sentia pertencente àquilo. E a religião, ela tem esse compromisso também. Então, é ato político também por essa questão. Que aí entra na nossa segunda pergunta. Thalita, você quer complementar com alguma coisa ou a gente já pode passar para a segunda? Eu gostaria de complementar sobre essa questão ainda do Estado laico. Eu acho assim muito triste até, não sei a palavra certa, quando um governo decide manifestar qual é a religião dele ou a fé dele, mas o discurso ou as práticas não condiz com aquilo que realmente é. Então, assim, e aí acaba colocando aquela determinada religião num caldeirão, e aí nós que manifestamos talvez aí a mesma crença como cristão, acabamos nos considerando também sendo rotulado, né? Sim, estamos também na rota aí do julgamento, da crítica, porque aí agora todos os cristãos, todos os evangélicos que estão com um discurso de ódio, com um discurso conforme outros que dizem. Então, o que acontece também? A gente tem que pensar que o Brasil, vamos falar só do Brasil, ele é muito grande. Então, dentro dessa linha aí, no caso do cristianismo, né, que crê em Jesus Cristo, né, como Salvador, existem muitas linhas teóricas diferentes, pessoas que manifestam-se a sua fé e discurso e prática de forma diferente. Então, assim, tem discursos que não me representam, mas não é porque não me representa que eu vou deixar a minha fé, entende? Mesmo que o outro diga que é a mesma fé que a minha. Não sei se vocês estão conseguindo me fazer entender. Seria isso. Então, a gente tem que cuidar muito em colocar todas as pessoas igual, tipo, no mesmo caldeirão, sabe? Julgar a todos, né? Então, assim, isso porque é ser humano. Então, assim, até na questão de profissões, quando a gente pensa, tem algumas profissões que são julgadas, aí fala, todas as assistentes sociais são dessa forma. Não, tem assistentes sociais que são de uma forma e outras se manifestam de outras. Porque criando estereótipos, né? Uhum. Sim.
E isso é uma questão muito. Por isso também a necessidade de ter um Estado laico, como você colocou, porque eu não posso ser responsabilizada, você não pode ser responsabilizada pela forma como o outro exerce a fé. Então, a espiritualidade também passa pela particularidade do sujeito que está praticando. E a partir do momento que se viola essa questão institucional, constitucional, que é a laicidade, é como se a religião que está ali em destaque fosse a forma como todos os outros cristãos têm que agir, têm que fazer. Isso vai gerando estigmas, isso vai gerando estereótipo, e não é saudável em nenhuma esfera. Não é saudável na esfera constitucional, não é saudável na esfera espiritual, da igreja enquanto instituição, e também para as outras religiões que acabam sofrendo algum tipo de represália. E há o que a Nayara falou, e é importante a gente reforçar, que há aí uma separação muito grande. O que nós temos como marco legislativo, né, que é esse Estado laico, e o que de fato nós temos enquanto vivência, enquanto efetivo. Então, o Estado é laico, mas ainda temos muitos casos de violência o que moveu aquela violência é a intolerância religiosa. E é importante a gente falar sobre isso, porque muitas das vezes cria-se um tabu para ter esses debates, cria-se essa separação, onde esses debates, como nós estamos tendo aqui, que é um ato político, nós temos 3 mulheres conversando, sendo uma representando a igreja cristã, pentecostal, a outra representando as religiões de matriz africana, o candomblé, e poder falar sobre isso, poder expressar. Então, é um ato político porque criou-se um tabu onde esse encontro não é possível, onde ter esse debate, como a Thalita falou no início, de uma forma onde se debate ideias, não era possível. Então, é muito importante a gente fazer essa discussão para a gente avançar enquanto sociedade também. E aí eu queria fazer a segunda pergunta, que entra nessa questão das vivências que a Nay colocou, que eu falei também, que é a seguinte: as instituições religiosas, ela tem um papel fundamental na sociedade. Muitas famílias têm acesso à cidadania e se sente pertencente a uma comunidade a partir dos encontros e experiências dentro de suas religiões. Porém, a intolerância religiosa ainda é um desafio em nossa sociedade. Qual que é a importância de uma união interreligiosa para combater esse tipo de violência, que é a violência gerada por conta dessa intolerância religiosa? Quem gostaria de começar? Pode falar, Nay. Tá. Eu penso, né, que a religião ela tem um papel fundamental na formação da sociedade, do sujeito humano em sua complexidade como um todo, né? Então, eu acredito, sim, que a religião é de extrema necessidade para esses aspectos de inclusão, de resistência, de empoderamento das pessoas, de conforto, de acalanto, né? Então, nesse sentido, é muito importante a gente pensar que a gente precisa, sim, estar discutindo fazer esses diálogos interreligiosos, pensando e firmando compromissos que nós, enquanto religiosos, influenciamos na sociedade, né? Nós temos um papel de influenciar também, né? Comunidades, pessoas. Então, quando uma religião vê que está acontecendo violências a esse grupo que talvez não é, vamos dizer assim, da minha denominação religiosa, não é como eu aceito para minha vida como religiosa, esse grupo está sendo afetado, ou qualquer outro grupo, eu falo da religião de matriz africana, mas tem a questão das religiões de matriz indígenas também, que é bastante violentada, né, nesse sentido. Então, nós, enquanto religiosos, pensando na influência que nós temos
papel tão importante que nós temos nessa sociedade, nós precisamos sim repensar mecanismos, estratégias de como fazer com que se garanta esse diálogo, essa pluralidade de pensamentos e pensamentos e conhecimentos de mundo, a gente pensar que não é só não existe só uma forma de ver o mundo, né? Existem várias, e, sobretudo, respeitá-las. Então, eu penso na importância desses atos interreligiosos, mas que se assumam compromissos religiosos mesmo, né? Porque a gente pensa que a violência não faz parte da religião. A violência é humana, né? Essas ignorâncias que faz com que a gente não evolua, não avance nesse sentido, ela é humana. Então, nós, como seres humanos, nós precisamos repensar esse sentido, nos colocar no lugar de humano, não nos colocar no lugar de deuses, de divindades, enfim, né? E perceber onde está o erro e tentarmos, né, consertarmos de uma maneira passiva, porque nós sabemos que as religiões, o preconceito contra as religiões foi pivô de guerras mundiais, né? Então a gente não pode permitir que isso volte a acontecer, né? E ver o que está acontecendo isso há tanto tempo, retroceder, né? E não fazer nada. A gente precisa sim repensar e, sobretudo, respeitar, né? Conviver, conhecer a religião do outro e respeitar, sobretudo respeitar. Sim. Thalita? Então, pensando quando você fala, né, dessa importância dessa pessoa que pertence a um contexto religioso, ela, para mim, a instituição religiosa, ela é uma das instituições que mais transforma a sociedade, porque eu estou dentro hoje, né, como cristã evangélica há 20 anos, mas eu tenho 34 anos, então, na verdade, eu já nasci cristã, minha avó sempre me levava na igreja católica, então sempre os valores cristãos estão enraizados dentro da gente. O que eu percebo nessa minha caminhada, na verdade? O quanto que os princípios, o quanto que os valores, o quanto que aquilo que a gente aprende como base de fé, nos caminha para a gente romper com as desigualdades sociais, nos caminha para a gente romper com os preconceitos e até mesmo com aquilo que a gente olha como se fosse assim, inaceitável. E aí a gente aprende a não pagar o mal com o mal, né? A gente aprende que a gente tem que ter uma alma, né? Um coração, uma mente livre, sem perdoar as pessoas que nos fazem o mal. Então a gente anda à contramão de tudo aquilo que no dia a dia as pessoas estão totalmente contaminadas por pensamentos ruins, e aí acabam que a gente, no serviço, nas outras relações, a gente percebe muito, e às vezes até dentro das igrejas, no caso, que é o que a gente fala, pessoas que têm uma religião, mas não estão conectadas a esse Deus, não estão conectadas a essa fé, e manifestam comportamentos que estão longe, né, daquilo que deve ser. Então, quando você percebe que a pessoa ela está realmente, né, coerente com aquilo coerente com aquilo que ela acredita, ela é um agente de transformação da sociedade, ao ponto que ela atrai pessoas a acreditar naquilo. Por quê? Porque a vida dela foi transformada. Aquele que fazia algo que não contribuía para a sua saúde, ele para de fazer e ele vê que melhora. Financeiramente, ele se organiza, a vida prospera. Então, em todos os âmbitos, né, familiares, conflitos familiares são resolvidos quando a pessoa se entrega para Jesus. Então, você vê esse poder transformador de vidas. E aí você fala, mas o Estado, ele deve, né, como uma instituição que defende os direitos das pessoas, ele deveria oportunizar que as pessoas tivessem mais acesso aos seus direitos. E aí eu digo, como assistente social,
e como a Nay falou também, há muita coisa no Brasil que está na lei, mas na prática a gente vê as dificuldades. Então, às vezes, as pessoas passam por situações difíceis e elas batem nas portas das políticas públicas e não encontram. E quando ela se envolve com uma religião ou com uma igreja, ela se sente acolhida, ela se sente pertencente, ela se sente amada, protegida, cuidada. Isso é transformador, né? Então, assim, esse papel da religião no âmbito do amor, e aí eu percebo, assim, que essa identidade, né? Quem eu sou. E aí você começa a se sentir pertencente àquilo, a acreditar naquilo, e você começa a ter uma identidade. Aí entra mais uma vez o ato político de você. Eu sou filha de Deus, por quê? Porque eu acredito nele, eu acredito no poder dele, mas eu tenho que manifestar minhas ações, elas têm que estar coerentes, porque na Bíblia diz que nós somos semelhança de Deus. Agora, quando a Nay fala, a violência não combina com Deus, a violência não combina com Jesus. Então, se eu sou filho de Deus, eu não combino com a violência. Então, essas contradições que às vezes confundem a cabeça daqueles que não estão ligados à religião e falam, mas por quê? Por que tanta violência? Por que tanto? Coisas que não combinam, porque a gente sabe que existe uma linha base, né, na questão da fé, da espiritualidade, que é o amor, né? E aí a gente percebe, assim, ações de fraternidade, de amor, de solidariedade, tá ligado àquilo que Jesus veio fazer, né? Que é a mensagem da cruz. Então, assim, eu fico muito assustada mediante alguns discursos que não é inclusive, e aí quando você pergunta no final, qual é, então, a importância de nós, enquanto uma religião, estar lutando juntos, né, para que haja essa força? Eu acredito que sim. Por quê? Se a gente não se unir, daqui uns dias ou anos, não sei, pode acontecer da gente não ter mais liberdade religiosa, aí não vai ter nenhuma, né? Então, aí a gente vai clandestinamente estar cultuando aquilo que a gente acredita, porque já não é mais algo lícito, né? Então, por isso que a gente tem que se manifestar, falar, defender a nossa fé, independente de qual seja. Porque a mensagem da cruz, né, que Jesus, ele veio não para julgar ninguém, mas ele veio para ser julgado e se tornou pecado por nós, para quê? Para que a gente pudesse ter uma vida abundante, uma vida de paz, de alegria, não uma vida de perturbada, não uma vida cheia de mágoa, de tristeza, e que às vezes a gente percebe as pessoas cheias de amargura, cheias de rancores, né, discurso aí de ódio que a gente tem falado, por quê? Por causa de tudo aquilo que é contra o que a gente crê, né? Então, assim, para mim, quando eu olho para esse Estado, que é um Estado neoliberal, que a cada dia tem tirado das pessoas, né, os seus direitos, entra a religião, que é as instituições, cumprindo o papel do Estado, muitas vezes, dando para as pessoas, oportunizando para as pessoas uma ascensão até social, com a qual ela não consegue mediante as políticas públicas, porque as políticas públicas não conseguem atingir a todos. Seria uma reflexão que eu tenho. Sim, as instituições religiosas, né, a religião entra e chega a lugares que muitas das vezes o Estado não chega. Então, às vezes, numa periferia, você não encontra muitas ações de políticas públicas que promovem a cidadania daquele sujeito, mas você encontra uma igreja, você encontra um terreiro, você encontra templos e lugares onde você pode cultuar, independente da religião, e isso faz com que a pessoa ela se sinta pertencente a essa sociedade, ela consiga ter esperança, uma perspectiva de futuro, que ela consegue a partir desse contato promovido pelas religiões. E aí a gente começa na questão da intolerância religiosa, o quão violento para além dessa pessoa, ela ter essa exclusão social que é promovida por um Estado, ter também essa violência de não poder exercer a sua fé, de não poder andar livremente
seja com a sua Bíblia, seja com seus adereços, seja... Então, a gente está falando aí de uma questão que precisa ser também um debate político por conta disso, porque as religiões, ela tem essa função, e é necessário que a gente defenda que todas as pessoas elas tenham o direito de acessar e com segurança e poder cultuar e poder participar, seja do terreiro, seja da igreja, seja de outras instituições, para que ela se sinta cada vez mais pertencente. E aí eu queria fazer a nossa última pergunta, a gente já está chegando no final, que é qual a importância das religiões debaterem as relações raciais. Então, pode começar com a Nai e depois a Thalita. Então, essa importância, ela é transversal, né? Eu acredito que ela precisa ser discutida nos vários setores da sociedade, nos setores políticos, sobretudo nas religiões de matriz africana, aonde nós precisamos estar reforçando também essas discussões, porque os nossos deuses são negros, né? As nossas deusas são negras. Então, para que a gente não se naturalize por tanto tempo, igual está na nossa sociedade, esse racismo, né? Então, a gente precisa estar discutindo, tá conversando, tá também lembrando que o Estado legitimou e proibiu, na verdade, de forma legítima, que nós, povo de terreiro, praticasse a nossa fé, professasse. Então, nós precisamos estar repensando nisso, nesses pontos históricos, para que nós não retrocedemos e não deixamos que aconteça o que aconteceu no passado durante mais de 300 anos na história do nosso país, né? Então, eu acho que é de suma importância os segmentos religiosos estar fazendo esse recorte racial, está pautando também que a nossa sociedade é, sim, extremamente racista, não dá para ficar negando eternamente que a nossa sociedade não é racista, que é excludente com a população, sobretudo a população negra, né, a população originária desse país. Então, discutir também que nosso país não foi descoberto e que nós somos, sim, plurais e nós precisamos ser respeitados na nossa pluralidade. E, sobretudo, nós precisamos, sim, sempre estar reforçando a contribuição primordial que a nossa população tem na construção desse país. Então, é mais do que uma importância, é uma necessidade, é uma urgência de se discutir as relações raciais em todos os setores da sociedade, inclusive nas instituições, nas religiões. Sim. Como eu disse, assim, eu estou quase 20 anos, né, dentro do contexto da igreja cristã evangélica, né, não apenas a questão do racismo, para mim, deveria ser discutida mais, como também todos os outros temas, que até a questão das drogas, que é algo que eu milito, ainda também não se discute tanto a prevenção às drogas, não se discute a questão da violência contra a mulher, não se discute a questão do abuso sexual, a pedofilia. Então, assim, para mim, né, e aí quem me ouve, né, pessoas que me ouvem que são também cristãs, para mim a gente deveria se levantar mais e falar assim, nos nossos grupos, nas nossas células, nas nossas reuniões, né, a gente sabe que o momento, hoje a gente está na pandemia, a gente não tem ido à igreja, mas a gente tem cultuado dentro de casa, através dos louvores, das músicas, que são maravilhosos, mas as mensagens, eu acredito que elas deveriam ser, né, além de nos ligar a Deus, nos fazer seres humanos melhores, né? Então, assim, isso é uma reflexão que eu tenho pensado há muito tempo, porque eu digo da onde eu falo, né,
da onde eu ouço, né? Então, a gente tem sim que discutir mais, porque o preconceito existe dentro da igreja, porque lá dentro tem quem? Pessoas, e as pessoas, às vezes, elas não têm consciência que o preconceito está enraizado nela, e acaba que isso, nas relações, às vezes, de grupo, é manifestado de forma oculta, mas quem sente sabe, né, que está passando por esse processo aí de racismo, às vezes, dentro desse contexto religioso que também existe, e como empoderar, né, essas pessoas que podem ser mulheres, ou homens, ou adolescentes negros, que estão nesse contexto da religião, e fazer que a nossa identidade como filhos de Deus possa ser manifestada lá fora de forma positiva, né? Que a gente também não manifeste o racismo contra outras pessoas. E a Priscila, ela mandou uma mensagem aqui para nós, eu sei que a gente já está encerrando, mas ela falou para a gente estar colocando sobre a questão da laicidade novamente, sobre a questão, assim, qual que é o nosso pensamento, porque, assim, muitos governantes, querendo ou não, por detrás das ações dele, manifesta condutas ou comportamentos moralistas, né? E aí ela coloca assim, como exemplo, a questão da discriminação e legalização do aborto. Se compreendemos que as religiões não estão à parte da superestrutura política, econômica e ideológica, para mim, eu já vou respondendo rapidamente, é muito complicado você dizer, como a Nay falou no início, o Estado laico, ele existe só no papel, porque na prática a gente sabe que quem está no governo, ele vai aplicar aquilo que ele acredita, né? E a maioria das pessoas, e aí entra essa questão da defesa do direito, se eu sou contra o aborto, lá no legislativo eu vou lutar contra o aborto também, eu vou me manifestar contra. E se o outro que é a favor vai se manifestar a favor. Então, assim, às vezes, essa questão que a Priscila levanta, às vezes não é nem só uma questão de religião, mas sim, às vezes, é uma opinião da pessoa, entendendo que no âmbito da religião, a gente compreende que ninguém tem o poder de tirar a vida se não for Deus, porque é ele que entregou. Então, aí pode ser uma outra live, né, que venha a ser discutida apenas a questão do aborto. Mas essa seria a minha opinião para responder a Priscila, que mandou aqui para mim. Tá? E aí, se alguém quiser fazer mais alguma consideração. Sim, mas estamos chegando no final da nossa live, então a gente vai ler alguns comentários para vocês responderem também. E eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do debate das relações raciais, o que a Nay colocou, a Thalita colocou. Eu acho muito importante a gente debater sobre isso, por várias questões, mas continuando a linha de raciocínio, onde é colocado que as instituições religiosas, muitas das vezes, elas promovem a cidadania e a pessoa, ela tem acesso a informações, ela tem acesso à sociedade mesmo, a alguns direitos mesmo, a partir das instituições religiosas. É preciso a gente promover isso para que essa pessoa ela também compreenda, ela tenha uma consciência sobre as suas raízes, ela tenha uma consciência sobre os seus direitos, e para que não seja reproduzido nesse espaço que deve ser um espaço de acolhimento, violências como o racismo. Então, é importante ter também esse debate para conscientizar, para a gente conseguir debater essa questão. E também para a gente pensar que as instituições religiosas, elas são transgressoras por si só, né? Então, às vezes tem uma senhora que não teve acesso à escola, que ainda, às vezes, não teve acesso nem à alfabetização, mas lá na igreja, ela é a presidente do círculo de oração. Lá no terreiro, ela é a mãe de santo. Então, assim, transgride essa ordem que a nossa sociedade ela impõe, que para você ser algo, você precisa ter um diploma, você precisa ter um status quo, você precisa ter alguma posição, e nessas instituições não, a gente percebe que há essa transgressão, essa quebra. Então é importante também a gente debater sobre isso,
para que nesses espaços essas pessoas elas consigam denunciar, elas consigam se organizar para falar sobre violência doméstica, para falar sobre o racismo, para falar sobre outros tipos de violência. E também porque, por exemplo, com os avanços que se tem, com a luta, falando das religiões de matriz africana, tem avanços, né? A gente tem ainda muitos desafios pela frente, mas também tem avanços, tem mais pessoas que estão entrando nessas religiões, conhecendo, e é importante sempre reforçar a história, é sempre importante reforçar que as religiões de matriz africana, a Umbanda, o Candomblé, é fruto e surge em África, como que a Nai colocou, são deuses e deusas que são negros, negras, então é importante entender essa história e que não combina fazer parte de uma religião e promover esse racismo, a mesma coisa com as outras instituições religiosas, com as outras religiões também. Então, falar sobre esses tipos de assuntos é importantíssimo, é urgente, é necessário. E também para a gente conseguir diferenciar. Nós vivemos num país que ele é estruturalmente racista. Nós vivemos num país que ele foi constituído pelo signo da escravidão, pelo signo do machismo, do racismo. E nesses lugares, nessas instituições, de alguma forma, em algum grau, ela pode promover e reproduzir essas violências. Então, na igreja, nos terreiros, a gente precisa ter um letramento racial para a gente conseguir também combater, para a gente conseguir fazer com que esses espaços eles não sejam reprodutores também dessa violência e para a gente conseguir diferenciar para fazer sentido a luta pela tolerância religiosa, porque há uma diferença. Então, às vezes a pessoa ela vai sofrer um certo tipo de preconceito por ela fazer parte de uma religião, mas falando de um país que é racista, muitas das vezes a pessoa, por fazer parte de uma religião de matriz africana, ela vai, além do preconceito, ela vai sofrer também a discriminação, ela pode ser, como a gente tem casos de terreiros que foram queimados, de pessoas que foram agredidas fisicamente. Então, é importante a gente falar sobre isso para que se combata e que se diferencie esses tipos de violência. Então, há o preconceito, mas também há discriminação, ao racismo, e dessa forma se juntar todas independente de religião, se juntar para a gente avançar enquanto sociedade. Então, a gente conseguir entender que ainda há muito para caminhar, para a gente avançar, para que não se tenha mais esse tipo de violência, para que não se tenha esse tipo de violência, de barbárie mesmo, que ainda é muito presente, e nós temos hoje um termo, né, que é o racismo religioso. Inclusive, eu gostaria até, nesse espaço final, deixar aberto para caso vocês se sintam confortáveis e queiram relatar sobre algum caso que aconteceu de intolerância religiosa, que teve como pilar o racismo também. Se a Nai quiser relatar algo, a Thalita quiser comentar sobre isso, acho que é importante também para a gente ter essa consciência. E aí a gente já vai ler alguns comentários e já parte para o sorteio. Lembrando, antes de passar para vocês falarem, estamos concorrendo a prêmios na nossa live. Comentem o seu nome completo, que a gente vai fazer o sorteio já. Faltam poucos minutos. Nai, quer falar algo? Sim. Você falando das questões dos avanços, né? Me veio à lembrança um caso aqui da nossa cidade de Dourados, de um religioso de matriz africana, que estava recebendo ameaças, né, do seu vizinho, o tempo todo tentando impedir, né, que ele praticasse o culto, e era um preconceito, era um racismo totalmente escancarado, velado, né, onde a liderança, o vizinho chegava, ameaçava, e aí nós acompanhamos esse caso para registrar o boletim de ocorrência. Infelizmente,
a delegacia não quis registrar o boletim de ocorrência, né, nesse primeiro momento, e ainda tirou sarro no sentido de que, você não é macumbeiro, por que você não resolve isso na macumba? Então, isso é uma coisa bastante desagradável, né, então aí eu penso no sentido de que a gente tem que estar ainda ensinando o beabá para os gestores, né, para os servidores, de entender que se a pessoa está ali para registrar um boletim de ocorrência de intolerância religiosa, ele tem que sim ser registrado, que as religiões de matriz africana, as religiões de matriz indígena são sim religiões, né, reconhecida e considerada pelo Estado, pela Constituição. E aí me veio a memória, que aí o Comafra acompanhou esse caso, e um ano depois veio uma sentença favorável, né? Então, me fez lembrar que, mesmo que a passo de formiguinha, nós estamos, sim, evoluindo, nós precisamos evoluir muito mais, é claro, né? Cada um, acho que tem um papel fundamental nessa evolução, com respeito às diversidades religiosas que nós aqui temos, mas pensar também, né, de uma forma de incentivo de o quão importante o conhecimento dos nossos direitos, o tão importante de nos empoderarmos do que nós temos direito mesmo, né, do que é nosso por direito, faz com que contribui muito para que amenize essa questão tão dolorida, que é a violência, a ausência de políticas, a voz que não é dada. Então, eu acho que o respeito e essa questão desse ato interreligioso, que eu acho que a gente já está avançando, que aqui a gente está num ato interreligioso, né, que é super importante nesse sentido de evoluirmos como ser humano, evoluirmos como religiosos, e, consequentemente, todas aquelas pessoas que estão com a gente, aquelas pessoas que a gente tem, uma certa forma, uma influência, e toda a sociedade ganha com isso, né? E eu acho que é isso. Parece que travou a Dani. Será que tem alguma coisa que ela estaria lendo? Ela falou, né? Que estaria lendo. Mas a gente pode aproveitar esses momentos enquanto a Dani travou e eu reforçar, assim, também, assim, para mim, a gratidão que eu tenho por estar participando de um momento único, né? Muito único, ao ponto que a gente, eu e a Nay estava conversando um pouco antes, né, dá um tremorzinho, né, na gente, fica nervoso, porque realmente, assim, não é fácil se expor, não é fácil falar, mas é necessário. Então, como eu comecei dizendo, né, sobre o silêncio dos bons é o que nos incomoda, às vezes a gente tem que falar mais. Às vezes eu já acho que eu falo muito, mas agora com essas questões das lives, quem me conhece ou pode estar me seguindo, eu tenho um Instagram, Thalita Rolim, né? Thalita Rolim, eu sempre estou colocando alguns temas polêmicos, algumas questões relacionadas até às relações humanas, porque o que eu mais tenho percebido foi essa fala do início. As pessoas, elas não estão conseguindo mais conviver com o outro. Por que agora, na pandemia, está tendo tantos problemas dentro das famílias, dentro das casas? Porque o outro, que é o diferente, é muito difícil a convivência. Então, assim, não é só intolerância religiosa, é intolerância do outro, né, do meu semelhante. E aí, quando eu penso que o meu semelhante representa a Deus, porque na Bíblia fala Cristo em vós. Então, nós somos templo do Espírito Santo, ele se manifesta em mim através das minhas ações, através das minhas atitudes. Não adianta eu somente falar que eu sou cristã, mas as minhas ações e as minhas atitudes não manifestar ele. Então, eu preciso ter uma vigilância constante, e aí entra um processo até de autoconhecimento, um processo de saber quem eu sou, um processo de quais são as minhas necessidades, e eu penso que nessa pandemia a gente está sendo convidado a isso, né, a se conhecer, a entender quem você é, quais são as suas necessidades, para que você possa encontrar essa espiritualidade, essa força interior que está dentro de cada um de nós.
Voltou, Dani, aproveitei que você que parou um pouquinho, eu falei, vamos refletir um pouco mais. Ai, ótimo, obrigada. Vamos ler o que o pessoal está comentando aqui, tem bastante gente falando. Muito obrigada a todo mundo que está acompanhando, que está ajudando nesse debate. A Luciana, peraí, a Karina Rodrigues colocou: esses debates são fundamentais às religiões. A Letícia, concordo, porém não acredito que negar a existência ou tentar fazer desaparecer esse Deus nos aspectos humanos como um todo trará alguma linha de debate diante da mercantilização das religiões. Penso mais como um ato individual de caráter das nossas representações. A Aline Carvalho colocou: muito importante questionar as crenças que transgridem os direitos humanos. Ainda que a religiosidade, seja qual for, deve ser respeitada. A institucionalização da religiosidade nos coloca em dinâmicas de segregação e incentiva a violência. A Letícia colocou: amei esse debate, manas, lembrando que é muito difícil abrir espaço para se debater o direito à religiosidade. Trago aqui as religiões das minorias sociais, que, como a Dani colocou, têm um aspecto importante na vida de quem não tem nada, uma vez que o Estado não supre com sua proposta de suporte à religião. A religião ocupa um aspecto importante no empoderamento dos sujeitos. Assim, eu falo a partir da minha posição de mulher negra, candomblessista, periférica. A Jéssica Machado comentou que debate enriquecedor. A Cristiane: amando todas as falas, nosso lugar na sociedade. Lugar este que sempre foi nosso. Parabéns, meninas. A Aline colocou: complementando o que eu disse, nem sempre isso acontece, mas sim a opressão é extremamente difícil de ser percebida. Então, sim, muito importante, acima de tudo, vocês estarem debatendo e proporcionando a reflexão. Que possamos, pelo diálogo, identificar juntos como se manifesta a violência. Obrigada por estarem trazendo esse debate. A Letícia: é importante pontuar também que a maioria das integrantes das religiões são mulheres. Por quê? Qual o papel da religiosidade nas questões de gênero e demais recortes? Porque os terreiros são, em sua maioria, frequentados por mulheres e homossexuais. Aí ela complementou: tema polêmico. Nai, quer comentar sobre isso? Mas eu acho interessante, e eu acho que tanto a Nai como a Thalita, e aí vai ser a nossa última questão colocada aqui, porque os terreiros, a Letícia colocou que em sua maioria são frequentados por mulheres e homossexuais. Então, que lugar é esse que o terreiro ocupa nessa sociedade? Mais uma vez, eu vou usar o termo que eu usei anteriormente, desses espaços religiosos serem também um espaço de transgressão à regra, que muda essa ordem que é socialmente colocada, então, que coloca homens brancos, heterossexuais, cis, como padrão, e aí no terreiro a Letícia colocou que são mais frequentados por mulheres e homossexuais, então que espaço é esse do terreiro, né? Esse espaço de acolhimento e tudo mais. E para a Thalita, eu também vou colocar, porque as mulheres também têm um espaço muito interessante na igreja também, e que temos que avançar também nesses lugares, nesses espaços, né? Então, assim, qual que é o lugar que vocês percebem, assim, da religião também nessa discussão sobre a equidade de gênero, a importância de se debater sobre isso, porque são as mulheres que na igreja estão lá fazendo, orando, se reúnem em círculo de oração, se reúnem nas células, no chá de mulher e tudo mais, fazendo esse papel também muito importante e necessário. E qual que é os espaços para as mulheres, o quanto a igreja também precisa debater sobre isso, e para o terreiro também essa representação da mulher. Vou deixar com vocês aí. A Letícia colocou tema polêmico, gosto de polêmica, então deixei com vocês aí. Ai, gente, é tema, acho que para outra live, né? Para a gente continuar aqui mais 1 hora debatendo. Mas, enfim, o que faz com que o terreiro seja ocupado majoritariamente por mulheres e homossexuais não ter exatamente esse regramento, né? A gente tem uma forma de organização
diferente da convencional que está posta na nossa sociedade, né? Onde as mulheres têm sim um espaço de preponderância, né? O nosso segmento religioso não acredita que o surgimento da mulher veio através de um homem, né? Mas que sim, que juntos eles se encontram e contribuem para a evolução humana, né? Então, assim, no Candomblé a gente tem as nossas mães de santo, né? Historicamente registrado, falando no nosso Brasil, o Candomblé foi uma religião que foi recriada por mulheres, né? Mulheres escravizadas nesse sentido, né? A partir do ponto histórico registrado, né? Vamos dizer. Então, o Candomblé tem uma organização muito familiar, né? Muito matriarcal, vamos dizer, no sentido de acolhimento, de independente de gênero, de credo, de opção, orientação sexual, de classe social, de ter ou não ter estudo. Então, para nós, o ser humano está acima desses recortes, né? Então, nós não fazemos essa distinção. Então, quem nos procura, independente de qualquer situação, é sempre muito bem acolhido, dado essa escuta, claro, né? Com nossos regras, nós temos também regra, não é assim, vamos dizer, sem regras, nós temos as nossas regras, porém, nós não temos na nossa essência essas distinções marcadas, né, de questão de gênero, questão de idade, questão de cor, opções. Eu acho que o respeito é muito pautado nas religiões de matriz africana, porque é o conceito básico, né, a base da religião é o respeito, é a tolerância, e é esse olhar para o próximo. Eu acho que respondi? Ou teria mais uma hora de live para responder? Respondeu dentro dos limites que nós temos aqui de horário. Então eu também vou tentar ser bem sucinta e também me disponibilizo para uma outra live só para falar desse tema que é tão importante, essa questão do gênero, porque essa questão da mulher dentro, não só da igreja, mas parece que dentro das faculdades, dentro de todos os ambientes, você vê a força, né, da mulher. Eu trabalho com usuário de drogas há 12 anos, e eu faço grupo, né? A gente faz grupo de família. E quem é essa família? É a irmã, é a mãe, é a esposa, às vezes até é a sobrinha, sempre a mulher. Então, nesses 12 anos, foram raros os pais, né? Então, assim, como que tá essa questão do papel da ausência do homem? Né? Então, assim, o que acontece? A mulher, ela tem se posicionado mediante a ausência de alguém. E dentro da igreja, a gente é muito ensinada que a mulher sábia edifica a sua casa. O que é edificar? É construir. Então, eu percebo a mulher sempre sendo forjada, sempre sendo instrumentalizada pelos conhecimentos que ela aprende dentro da Bíblia, dentro dos ensinamentos. Quais são as estratégias, como que ela deve fazer para que ela possa construir ali o seu lar e lutar pela sua família. Então, eu vejo as mulheres muito guerreiras mesmo. Eu falo assim, eu aplaudo essas mulheres que lutam, que oram, que buscam, que não permitem, né, que seus filhos permaneçam nas drogas, ou os esposos no alcoolismo e outras situações. Então, assim, às vezes, mediante a muito sofrimento, mas estão ali, né, adorando a Deus, buscando a Deus e acreditando na mudança, na transformação. Então, e na Bíblia fala assim que por causa da falta do conhecimento, muitas pessoas são destruídas. E quando você coloca na mulher essa sabedoria, né, se você tiver sabedoria, você vai estar construindo a sua família, lutando por ela. Então, sempre o conhecimento vai libertando e vai também fazendo com que essa jornada seja mais leve também. Então, assim, difícil mas
com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, a guerra, né, se torna, é como a gente usa um termo assim, que a gente tem paz no meio da guerra, e a paz que vem de Jesus, ela excede todo conhecimento. Então, assim, é maravilhoso ver esse papel da mulher aprendendo tudo isso e passando para sua família de geração em geração. Muito obrigada. Ótimo, maravilhoso. E é isso, gente. O futuro as mulheres estão aí à frente, abrindo caminho para esse futuro. Então, se as religiões como um todo querem participar dessa sociedade que estamos construindo juntos com luta, tem que ter espaço para as mulheres são protagonistas. Então, que bom ouvi-las, que bom saber que, independente da religião, nós temos pessoas que acreditam e que querem fazer parte e que lutam por justiça social, e não há justiça se não houver respeito, se não houver tolerância, se não houver esse olhar para o outro e enxergar o outro também como um sujeito que tem direito e que tem o direito de escolher e de exercer a sua fé, de exercer o seu estar e ser no mundo da forma como bem quer. E as religiões, elas fazem parte desse processo de construção do sujeito, e é necessário que essa laicidade seja algo garantido, que não fique só no marco jurídico, não seja apenas um escrito, mas que seja uma prática de todos nós. Então, falar sobre religião é falar sobre religar, é falar sobre um vínculo que se estabelece. Então, nós contamos com vocês que estão ouvindo essa live hoje para participar desse movimento que não é sobre uma religião ou outra, que é um movimento sobre uma sociedade mais justa, menos violenta, sobre uma sociedade onde as pessoas consigam ter vida e vida com abundância. E para isso, o respeito é o pilar. E quando a gente fala de religião, a gente está falando de amor. Então, que a gente venha praticar isso com os nossos atos, que a gente venha praticar isso como um ato político. Muito obrigada, Nay, muito obrigada, Thalita. Vocês, é sempre um prazer ouvir vocês, é sempre um prazer saber que vocês estão aí impactando, influenciando tantas pessoas. Então, a gente vai se preparar para o sorteio, e aí eu gostaria que vocês agradecessem também a participação. Pode começar com a Thalita. Gente, vocês que nos ouviram, estão aí, né, participaram, comentaram, muito obrigado, né, a gente acredita, assim, que tudo que está sendo feito para nossa alegria, no sentido dessa força, dessa espontaneidade, a gente está aqui se expondo, colocando aquilo que a gente acredita, e como é importante acreditar em algo, né, mediante a uma situação onde a gente tem vivenciado de tanta insegurança, de tantos medos. Eu quero dizer para você, né, que nos ouve, confie, acredite em algo, se conecte, né, com Deus, com alguma fé, porque, assim, nós precisamos, o ser humano, ele foi criado, né, para adorar, para se render, e a gente precisa, né, todos nós precisamos, a ausência, né, de quando nós não estamos ligados a algo, parece que os problemas são maiores, como que é o que a gente tem vivenciado com a pandemia, mas quando nós estamos ligados a Deus, né, confiamos no plano maior da salvação do Senhor Jesus, tudo fica mais fácil, né? Então, muito obrigada e Deus te abençoe, em nome de Jesus. Anai. Bom, eu quero agradecer imensamente, primeiramente, a minha mãe Ansan, por ter permitido esse momento maravilhoso, a bênção a Zambia Pongo, né, e dizer que eu estou extremamente feliz com esse momento, com o nosso encontro. Eu acredito que foi sim show, e vai ser ainda mais ainda, né, dizer também que discussões como essa é extremamente importante e necessária, que é possível, sim, construir melhorias através do diálogo, mesmo tendo as nossas especificidades, as nossas diferenças, é possível e necessário que a gente se construa
uma sociedade melhor através do respeito. Então, eu quero aqui agradecer ao Comafro, quero agradecer imensamente a Dani, que participou e mediou esses nossos 3 encontros aí, aceitou esse desafio grande, né, porque a gente sabe o que está por detrás desses bastidores, não é apenas estar ali apresentando maravilhosamente, né, tem todo um preparo, e a Dani aceitou isso, eu quero agradecer imensamente, eu quero agradecer todos os palestrantes, né, todos os nossos convidados que aceitaram o nosso convite, agradecer aos nossos conselheiros que estiveram aí na ponta, né, para que acontecesse isso, acontecesse esse encontro, foram várias mãos que se juntaram para acontecer esse momento, né? Quero agradecer também a minha comunidade, aos meus pais, a minha mãe, aos meus irmãos que estão aí nos assistindo e tá sempre dando uma força, né? E apoiando bastante. E, por fim, quero agradecer as pessoas que nos assistiram, as pessoas que vão nos assistir ainda, né, que isso aí vai estar registrado. E também agradecer imensamente aos nossos apoiadores e colaboradores que doaram mimos para ser sorteado, né. No final, a gente vai estar divulgando, fazendo um banner de divulgação dessas empresas, gente, e sigam essas empresas. São empresas que estão conosco, apoiaram, estão junto na luta antirracista, então, deixar o convite também para que nós estamos construindo, né, esqueci de falar da Eblisa, né, na pessoa da Secretaria de Assistência Social, que foi aí a nossa técnica super importante para estar nos auxiliando aí, e dizer que nós estamos pensando um grupo de estudo de relações raciais, né, para a próxima semana, e a gente vai estar divulgando, e as pessoas que tiverem interesse em se aprofundar nas questões raciais, nas questões do estudo, que é de extrema importância, e quiserem mais informação, nos procurem nas nossas redes sociais, ou ali na assessoria da igualdade racial, que é ali no prédio ao lado da Casa dos Conselhos, né, e do Conselho Tutelar ali, ou lá na secretaria, no Núcleo de Educação Permanente, a Eblisa Mello. Então, uma boa noite a todos e muito obrigada. Agora vamos para a hora da verdade, a hora do sorteio. Queria agradecer também, foi um prazer mediar esses 3 encontros, foi um prazer ser atravessada por tantas questões e sair sempre assim com a sensação de que aprendi um pouco mais, é um prazer compartilhar. Quero agradecer o Comafro e a assessoria das SEMAS, de Política de Promoção da Igualdade Racial, que tem aí trabalhado dia e noite para que se promova esses tipos de evento. Agradecer a Eblisa, em forma de agradecimento, Eblisa, que você esteve nesses 3 dias, estava aí em todos os grupos conversando com a gente, organizando esse momento. Então, assim, queria também te presentear com um livro do Reino Perdido de Odara, em forma de gratidão por você ter se disponibilizado. Muito obrigada. A gente na base do trabalho voluntário que a gente vai construindo essas redes. Vamos para o sorteio, porque a gente já está com 1h e 27 minutos de live, e a minha vontade é de ficar mais 1h e 27 minutos. Então, não dá. Vamos sortear. Eblisa, agora é com você. Vamos preparar aqui. Momento suspense. O sorteio não está aparecendo agora. Coloca na tela.
Gente, são 10 brindes. Foram muitos brindes sorteados durante esses 3 dias. É coisa de preto, né? Live com muito sorteio, com muito conhecimento. É isso, ó. Preto. Trabalho de preto é isso, gente. Quando faz bem feito. Pois é. E lembrando que hoje é o Dia da Mulher Africana também, o Dia Internacional da Mulher Africana. Dia 25 foi o Dia Internacional da Mulher Negra, Latina e Caribenha, e hoje das Mulheres Africanas. Então, vamos... Já tá com os nomes, Eblisa? Eu não consigo ler daqui. Certo. Vamos tentar ler, então, porque são vários itens, né? Então, lendo o número e eu falo o nome, pode ser? Pode. Número 8. Vanessa Maiara Todero Gonçalves. Os números... Sumiu. Tem que mudar a tela. Número 20. Safonalesse Rogério Rosa dos Santos. Número 4. Luciana Lima Souza. Número 19. Tiago Coelho. Número 26. José Ivo Fonteles. Número 9. Ana Cláudia Lima Ribeiro. Número 12. Cidinho Alves. Número 21. Juliana Lourenção. Número 2. Cícera Lima. E número 22. Hilda Maria. É isso. Parabéns, pessoal. Entre em contato conosco que vamos disponibilizar a entrega dos brindes. A Thalita ganhou na última live, né, Thalita? O livro. Vamos combinar a entrega. É isso. Um beijo, gente. Muito obrigada e até a próxima.